Pessoal, quando fala de automóvel marca prêmio, com certeza vocês devem lembrar deste exemplar aqui que eu trouxe hoje aqui no vídeo. Com design harmônico, arrojado e ao mesmo tempo elegante. É um projeto que, mesmo com 10 anos de lançamento, ele permanece atual. Então trata-se de um alemão Mercedes-Benz C180 FF, carroceria W205, ano 2018. Então vamos lá para falar tudo desse carro. Pessoal, muito difícil não se impressionar com o design e a harmonia desse carro. É característico de prêmio alemão ele ser um carro que muda pouco. Então essa carroceria, ela durou de 2014, final de 2014 a começo de 2015 até 2020, e parece um carro que é recém saído da loja. Eu gravo esse vídeo em 2025 e você vê que é um carro que ele não envelhece. Ele continua com design extremamente atual. Você vê que as linhas harmônicas desse carro são simplesmente um projeto de qualidade impressionante, né? A famosa estrela Mercedes, versão C180. Essa aqui é uma exclusiva. Eu estava conversando com o dono do carro, até me preparei para que fosse uma versão de entrada, uma Vanguard, mas esse carro aqui é o exclusivo. Então a diferença maior que eu percebo na versão exclusiva é esse conjunto de rodas, umas rodas tipo raiadas, que assim combina muito com o carro, torna o carro bem mais elegante. Ele tem a mira aqui, que foi um projeto que a Mercedes foi retirando ao longo dos anos, mas que faz toda a diferença no design do carro. Aqui na frente, passando para frente do carro, os faróis são todos em Full LED, tá? É incrível a grade. A partir de 2020 essa grade muda. Na minha opinião fica até uma grade mais feia, fica uma grade mais na vertical. Então eu prefiro que fique assim na horizontal. Essa grade ela é própria da versão exclusiva, tá? O dono até me alertou aqui das pesquisas que eu fiz que em 2020 a versão de entrada, que é a Vanguard, ela muda, fica uma grade na vertical, que na minha visão piorou o design do carro. Daí porque essa versão 2018 ela é até mais bonita do que a de 2020, que está até 2025, porque ela torna o design do carro mais elegante. É um carro que tem a ver com requinte, então ela não tem um toque de esportividade? Tem, mas quando você procura um carro desse, diferentemente de BMW, você procura mais requinte e conforto. Ah, é um carro de tiozão. Não é um carro de tiozão, é um carro de elegância. É um carro de elegância, e não importa se você tem 30 anos, se você tem 50 anos, você vai estar um porte de presença e elegância de um carro que vale a pena você ter com este design aqui desta versão exclusiva. Retrovisor com repetidor de seta. Você vê que os vincos desse carro é impressionante como o projeto é bem feito e bem executado. Aqui para a parte traseira também temos Full LED, tá? Então vamos agora passar para os detalhes da parte de mecânica e câmbio do carro, e ao final vamos para a parte interna e dar uma volta no carro. Aqui o último detalhe, ele tem essas duplas saídas, mas essas duplas saídas são apenas de, mais uma vez falando, de harmonia do carro, né? De esportividade, um tom de esportividade do carro, porque essas duplas saídas, o escapamento não sai aqui. O que eu considero até para esse carro uma ideia interessante, é uma coisa a menos para ficar batendo. Pessoal, aqui o coração do carro. Você vê, inicialmente é interessante o acabamento de alumínio dessa placa aqui de proteção. Braços homocinéticos, ou seja, um carro desse porte, dessa elegância, realmente ele tinha que vir com os braços homocinéticos. Você não tem que puxar cabo para segurar em capô, né? Para arranhar capô. Esse motor aqui, ele é um motor que atende perfeitamente a proposta dele. Ele é uma proposta, não é um carro tão esportivo, mas também é um carro que atende perfeitamente o uso urbano. Por quê? São 156 cavalos de potência, 25,5 kg de torque, ou 255 Nm, um câmbio de injeção direta de combustível. Eu prefiro que seja injeção direta porque você consegue ainda fazer reparo em bicos. A injeção não é direto na câmara, é indireto, então os bicos de combustível aí funcionam. Outro detalhe interessante,
O 0 a 100 dele você vai fazer na casa de 8 segundos. Consumo de combustível. Quando a gente fala C180FF, quer dizer Flex Fuel, que é a sigla em inglês para combustível flexível. Então ele funciona tanto etanol quanto gasolina. Gasolina ele vai fazer na faixa dos 10 na cidade e uns 14 na rodovia, você com pé normal. Etanol ele vai fazer na casa dos 7 na cidade, entre 6 e 7, 6,9, 7 e até 9 na rodovia. Mas é um carro que eu sempre recomendo, carro premium, é ideal que você não use muito combustível a etanol. Pela natural formação de borra que o álcool forma, aquela borra do álcool, aquela goma de álcool, então é interessante que você use uma gasolina, e use uma gasolina de qualidade. Nós hoje tivemos, quando eu gravo esse vídeo, o percentual de gasolina foi alterado para mais de 30% do carro. Então, use de preferência uma gasolina de vez em quando. Vá lá, coloque um pouco mais caro, mas abasteça com uma gasolina Podium, que é uma gasolina pura, de octanagem boa. E você vai aumentar a durabilidade do seu carro. Então, assim, é um carro... você não é um esportista, você não é um entusiasta de esporte, mas é um carro que ele entra com uma rotação, por ele ser um carro turbo, é um carro turbinado, 1.200 RPM ele já entra o torque dele, diferentemente de um carro aspirado que você vai entrar um torque lá máximo entre 5 e 6 mil RPM, aqui não, 1.200 RPM você pisou e já respondeu. Então é um motor confiável, não tem relatos de problemas crônicos, é um resto de rico, mas é um carro que você não escuta relatos de problemas crônicos, você vai fazer aquela manutenção preventiva. É difícil você fazer uma manutenção corretiva nesse motor. Então, atentar sempre combustível de qualidade, aditivo de arrefecimento de qualidade, não colocar água de torneira, por favor, não complete com água de torneira o aditivo desse carro, para você evitar danos, não apenas no sistema de arrefecimento de bloco, de cabeçote, como também, principalmente, radiador furado. Então, faça a manutenção de uma forma correta, uma forma preventiva, para que você não gaste depois. Pessoal, espaço interno traseiro do carro. Então, primeira coisa que a gente pode destacar, as saídas do ar-condicionado para conforto quem está aqui atrás. Eu não sou um cidadão muito alto, eu tenho aí meu 1,65 m, então eu tenho bastante espaço. O banco está ajustado para a minha posição de dirigir, então eu tenho bastante espaço. O dono do carro, que já é uma pessoa de quase 2 metros de altura, mesmo assim você vê, existe um espaço aí, ele não fica apertado no banco de trás. O que, por ser um carro de tração traseira, ele tem um túnel central muito grande. É aqui que passa o eixo cardan para o diferencial lá atrás. Então, é um carro que vai mais confortável, 4 pessoas. A terceira pessoa, o terceiro adulto que vai aqui na frente, ele tem uma dificuldade maior em razão do grande túnel central. E não é um erro de projeto, mas é um carro com tração traseira. Então, não tem como a gente exigir de um carro de tração traseira que o túnel dele seja mais baixo, tá? Então, esse é o espaço interno. Lembrando de novo, também as portas aqui com acabamento em aço escovado, em black piano, saída aqui de Bluetooth. Então é um carro que tem, olha só a maçaneta dele toda de aço escovado. O acabamento é perfeito, tanto nas portas da frente quanto nas portas traseiras. Uma correção que o proprietário me fez. A versão Avantgarde, as versões de entrada, elas estão realmente com black piano. Mas aqui, se você olhar com atenção, ele, por ser uma versão exclusiva, ele sai do black piano para o amadeirado, a imitação de madeira, que torna o carro bem mais elegante. E para essa versão combina muito mais do que o black piano, que é muito bonito também, das versões de entrada, mas o amadeirado com certeza, ele dá um requinte maior para o carro. Chegar o banco para frente, a gente chega de modo manual, mas o ajuste é elétrico aqui na lateral. Voltando a falar do amadeirado, que eu estava falando no começo, que era black piano, talvez porque eu estou gravando de óculos escuros, mas é amadeirado, essa versão é amadeirado. Então você vê o aço escovado e o amadeirado. Pessoal, a bordo do Mercedão. Começando, a chave desse carro ela é semipresencial. Então você precisa tirar do bolso para abrir o carro. Mas aqui dentro do carro não. A chave está próxima. Eu venho aqui no Start Stop e funciona o carro. Então
detalhe interessante aqui, o acabamento desse carro é impressionante. Ele é todo soft touch, a porta toda em soft touch, black piano e aço escovado. Então aqui nós temos o kit conforto básico, que não poderia deixar de vir no carro premium, que é o rebatimento dos retrovisores, vidros elétricos nas 4 portas, todos em One Touch, e mais a trava para criança, né? Criança não mexer. O que eu achei bastante interessante, que eu elogio muito desse carro, né? Desses designs da Mercedes, as saídas do ar-condicionado, que são 3, e o fato delas terem se tornado em formato arredondado, isso tornou o carro muito mais elegante, sem dúvidas. Aqui a gente vem para a parte do console central. Esse aqui é o comando da multimídia, a gente vai já falar dele. O câmbio aqui, diferentemente de outros carros prêmios como a Land Rover, o câmbio dele não é aqui. O câmbio dele, eu vou mostrar para vocês, é uma seletora como se fosse aqui a seta. Aqui é a seletora de marcha do carro. Você vê o park, o reverse, né, a ré, neutro e o drive. Então, só apertar para baixo, que a gente vai já dar uma volta nela, e o carro já segue o seu cursor normal. Você vê aqui, o que nos interessa também é a mira. Você vê ao fundo a mira. Isso é um charme da Mercedes, né? Uma coisa que vale muito a pena você dirigir o carro com aquela mira ali. Não é bobagem, não é besteira, é realmente conforto, é luxo, é requinte, é design. Ele tem aqui a saída de som. Então é um acabamento. A central multimídia dele, por ser um carro 2018, ela ainda é comandada por botões. Aqui são seletores dos botões de ar-condicionado. Nós estamos falando de um carro 2018, então a gente não pode querer que ele tenha uma tela de BYD, né? Então isso aí vem com o tempo. Mas em 2018 ela já atende bastante, você consegue ver todas as informações do carro, informações precisas de consumo, de autonomia e outras informações importantes a respeito do veículo. Esse relógio aqui é um relógio analógico, você vê como combina com a estética do carro, né? Então é um carro realmente, o retrovisor dele não me recordo se é fotocrômico, aí quem estiver assistindo pode comentar. O que falta nesse carro? Certamente o teto solar. Ele poderia ter um teto, né, de preferência até panorâmico, ou um teto simples, mas é um carro que, voltando a dizer, né, não é um carro com aquela pegada esportiva, é um carro de elegância. Então ele não faz tanta diferença aqui. Os marcadores aqui digitais na central que conversam com você aqui, né? Você tem todas as informações aqui de cruise control, de seletor de marcha, então o velocímetro e contagiros analógicos. E aí você pode ser um pouco mais saudosista como eu, prefiro que seja dessa forma, acho que você tem mais controle da esportividade. É um carro realmente para entusiasta, quem gosta de dirigir. Todos os comandos sensíveis ao toque à mão, muito próximo, você não precisa fazer um deslocamento muito grande da empunhadura do volante para o controle aqui de som, de cruise control, de viva voz. Então agora a gente vai para a parte boa do carro, a gente vai dar uma volta no Mercedão. Pessoal, vamos aqui dar uma volta no Mercedão. Na hora que a gente faz a seleção para o drive, ele automaticamente vai soltar o freio de mão. Então é um carro que as pessoas costumam falar, é um resto de rico. Então a gente tem que ter cuidado com esses comentários que viralizam muito na internet, resto de rico, porque é um carro que, se você tiver cuidado de comprar ele com um histórico de procedência, como esse carro do meu amigo que está com ele já há um tempo e tem o cuidado de fazer a revisão do carro, então é um carro que você não vai ter problema. Ele tem 80 mil quilômetros rodados, é uma quilometragem relativamente pouca para o ano do carro, um carro com 7 anos de uso, mas você vê que a dirigibilidade dele, o conforto dele, a maciez do carro, isso, na minha visão, é mais confortável dirigir. Eu já tive 3 BMWs, né? Eu já tive 2 530 e uma 550, e a BMW é um carro que naturalmente bate seco, ela tem um perfil de pneu mais fino. E a Mercedes não, a Mercedes é um carro mais confortável, um carro mais macio. Não é, por ele ser mais macio também, não é um carro molenga, então você tem não tem absorção de impacto, também zero ruído desse carro.
Vamos pegar aqui um pedaço de reta para a gente dar uma esticada nela, tá? No painel você consegue ver a troca de marcha, que é bem suave, é um câmbio de 9 marchas, então que faz com que o carro tenha uma economia de combustível maior. É um carro que tem, na rodovia então, ele fica mais econômico ainda, que é aquele consumo que eu falei, justamente por ele ser um carro com um câmbio de 9 marchas. Também não tem problema crônico relatados, não temos problemas, é um carro de 9 marchas com conversor de torque, não é o CVT, mas é com conversor de torque, que combina mais com o modo esportivo dele. Não tem como ele ser um carro com o modo esportivo com câmbio CVT. Então o câmbio CVT ele não é feito para isso. Então ele é um conversor de torque, sempre relato de problemas crônicos. Você fazendo a manutenção correta, ele não vai te dar dor de cabeça, nem motor, nem câmbio. Então assim, você dá uma acelerada, o carro por esse turbo, ó, você já percebe que ele dá um arranque muito rápido. 1200 RPM ele está aqui entrando em torque máximo, que são os 25,5 kg de torque que ele tem. Não precisa mais do que isso, na minha visão, se você está usando o carro urbano. Você não vai querer um carro de 200 cavalos, um carro turbo. Você pode até querer e gostar disso, mas isso aqui é o suficiente. Em 1200 RPM você já tem um torque máximo. Então é um carro que você consegue ter uma boa esportividade, ele responde ao comando. Não é um carro popular de 3 cilindros, então ele é um carro 4 cilindros turbo com uma durabilidade muito maior, muito mais interessante. Preço de manutenção de peça, a gente vai falar depois disso. Por ser um carro premium, obviamente o custo de manutenção é um pouco maior, mas a durabilidade do projeto também é maior. É um carro mais resistente, de suspensão mais resistente, embora seja macia, é um carro que a suspensão tem uma durabilidade de projeto. Esse carro aqui, acho que certamente ainda não passou ainda por questões de troca de amortecedor, de patim, colchinha de amortecedores, biletas, pivô. E São Luís não é uma cidade assim exatamente de um asfalto muito bom. Então, se fosse um carro com suspensão frágil, com certeza ele já estava acusando golpe. Estamos com uma reta aqui, vamos pisar um pouco mais. Você vê de novo como ele responde, ó. Ele vai mesmo eu tava a 30, de 30 para 80 eu saí com uma facilidade muito maior. Então, gente, teria completamente, é uma opção a você considerar pela faixa de preço que esse carro tem, por tudo que ele entrega, por um carro que permanece atual. Lembrando, nós estamos numa conjuntura econômica de país mais difícil de você trocar carro, juro alto. Então, se você vai comprar um carro premium, observe o histórico de manutenção, isso é muito importante. E se abrace. Eu me abraçaria completamente com esse carro, porque ele é muito gostoso de dirigir. Leva a sua família com tranquilidade, apto a viagens. Não é um carro baixo, tem um bom ângulo de ataque do solo, então ele não vai ficar raspando em lombada, não vai ficar raspando em valeta. Para você que assiste esse vídeo que mora em São Paulo, muita valeta. Então ele é um carro que consegue agradar gregos e troianos com a tração traseira e um modo de condução interessante. Olha aí, pessoal, Sport Plus ele acelera ainda mais, o torque mesmo do carro vem de uma velocidade, é como se você estivesse dirigindo um carro aspirado aí, tranquilamente. Eu já dirigi carro aspirado de 400 cavalos e ele não fica atrás não, tá? É claro que não é igual uma 550 V8 que eu já tive, mas é um carro que, veja só a capacidade que ele tem de responder a potência. Ele sai de 50 para 100 km por hora em fração de segundos. Então aí você, tudo comandando aqui ao fácil, você não precisa desviar a atenção da pista para poder mexer no seletor de marchas. Então isso aqui é um projeto muito interessante da Mercedes. Realmente a Mercedes acertou com louvor para poder fazer esse carro, porque ele é muito bem acertado, o conjunto mecânico, o câmbio é muito bem ajustado, muito bem sintonizado.